Olá, salve, salve! Bem-vindo à correção aqui da prova de raciocínio lógico do concurso aí EBSER. Meu nome é Jadiel Vargas e vou comentar um pouquinho aí sobre as questões de raciocínio lógico. Uma pesquisa revelou características da população de uma pequena comunidade composta apenas por casais e seus filhos. Todos os casais dessa comunidade são elementos do conjunto A união B união C, em que o conjunto A é formado aqui por casais com pelo menos um filho com mais de 20 anos de idade. O conjunto B é formado por casais com pelo menos um filho com menos de 10 anos de idade. E o conjunto C formado aí por casais com pelo menos 4 filhos. Considerando que n de P indique a quantidade de elementos de um conjunto P, suponha que n de A, ou seja, o número de elementos de A igual a 18, o número de elementos do conjunto B igual a 20, o número de elementos do conjunto C igual a 25, o número de elementos de A interseção B igual a 13, o número de elementos de A interseção C igual a 11, o número de elementos de B interseção C igual a 12 e o número de elementos de A interseção B interseção C igual a 8. O diagrama a seguir mostra essas quantidades de elementos. Ok, aí tem um diagrama representando já essas quantidades. O item 36 pergunta o seguinte: a referida comunidade é formada por pelo menos 180 pessoas. Veja que para a gente descobrir a formação de pessoas aqui, a gente tem que entender que cada família aqui é composta pelo pai e pela mãe e mais, a quantidade de filhos. Então, pai e mãe, 2 pessoas e mais a quantidade de filhos aí. Certo? E aí o que acontece? O conjunto A, já vimos o que? Que é casais com pelo menos um filho com mais de 20 anos. Conjunto B, casais com pelo menos um filho menos de 10 anos. E conjunto C, casais com pelo menos 4 filhos. Certo? Só que quando eu falo conjunto C aqui, casais com pelo menos 4 filhos, veja que esse conjunto C aqui, se eu pegar essa quantidade aqui, que no caso 25 famílias, essas 25 famílias aqui, cada uma tem pelo menos 4 filhos. Logo, professor, mas não tem conjunto A aqui, o conjunto B. Conjunto A tem pelo menos um com mais de 20 anos e o conjunto B pelo menos um com menos de 20 anos? Sim, mas veja o seguinte, se eu pegar pelo menos 4 filhos, é o mínimo. Então, o outro mínimo é 1, o mínimo também é 1. Então, veja que esse pelo menos 4 aqui já está inserido aqui o valor referente a pelo menos um filho com mais de 20 anos e o valor também referente a pelo menos um filho com menos de 10 anos. Então veja o seguinte, casais com pelo menos 4 filhos. Então a gente tem 25 famílias nessa circunstância. Sim, se são 25 famílias, então veja que pai e mãe são 2 pessoas e mais pelo menos 4 filhos. Então 2 mais 4, 6. Então em cada família aqui terá, pelo menos aqui 6 pessoas. E aí são 25 famílias com no mínimo 6 pessoas em cada residência aqui. Então logo, 6 vezes 25 é igual a 150. Ok, só que veja o seguinte, que o conjunto A ele é formado pelas famílias que têm pelo menos um filho com mais de 20 anos. Então veja, que também tem uma relação aqui para o conjunto B, que é pelo menos um filho com menos de 10 anos de idade. Então, veja que a gente já tirou esse conjunto C, que tem aqui, 3, 8 e 4 envolvido nesse conjunto C, o 3, o 8 e o 4, mas isso aqui a gente já eliminou porque é pelo menos 4 filhos. Então, sobram esses 3 valores aqui. Então, desses 3 valores aqui, a gente percebe que esse 5 está tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então, o que a gente conclui sobre esses 5 aqui? Que essas 5 famílias aqui têm pelo menos 2 filhos. Por quê? Porque vai ter que ter um filho, pelo menos um filho com mais de 20 anos e pelo menos um filho com menos de 10 anos. Então, a idade aqui são idades que não intercedem. Então,
A gente sabe que essas 5 famílias aqui têm pelo menos 2 filhos. Logo, se a gente pegar aqui pai mais mãe são 2 pessoas e pelo menos 2 filhos, então são 4 pessoas aqui em cada família. 4 vezes a quantidade de família, que são 5, 4 vezes 5 igual a 20. Então 20 pessoas aí, pelo menos 20 pessoas. Só que aí temos o que, ó? Esse 2 aqui, que é pelo menos um filho, e esse 3, que é pelo menos um filho. O 2 é pelo menos um filho com mais de 20 anos de idade, e o 3 é pelo menos um filho com menos de 10 anos de idade. Então temos 5 famílias aqui também com pelo menos um filho. Ok, então ó, veja o seguinte, se a gente tem pai e mãe, e mais pelo menos um filho, então a gente tem 3 pessoas aqui em cada família, né? Pelo menos 3 pessoas em cada família. Então são 5 famílias, 3 vezes 5, 15. Então vamos ter pelo menos 15 pessoas aqui nessas outras 5 famílias. Então, somando todas as pessoas que encontramos aqui, que compõem aí, né, essa referida comunidade, temos 150, que é referente a todo o conjunto C aqui, que envolve o que? Famílias que têm mais de 4 filhos, então pelo menos 150 pessoas aí. O 5 ali, que envolve, né, famílias que têm pelo menos 2 filhos, então pelo menos 20 pessoas aí a gente encontrou. E o 2 e o 3, que são famílias que têm pelo menos um filho, encontramos aí pelo menos 15 pessoas nessas famílias. Somando tudo aqui, vamos ter o que? Pelo menos 185 pessoas nessa comunidade. Lá dizia que era menos 180, então o item aqui está errado. Vamos ao próximo item então. Diz o seguinte, ó, pelo menos 30 casais dessa comunidade têm 2 ou mais filhos. Então vimos o quê? Que esse conjunto C aqui todo de 25 famílias aqui tem pelo menos 4 filhos. Então cada família aqui com pelo menos 4 filhos. E esses 5 aqui vimos também o quê? Que são famílias que têm pelo menos 2 filhos. Logo, ó, pelo 2 filhos ou mais, então é pelo menos 2, pelo menos 4, então tem um somatório aí de 5 mais 25, que é igual a 30. Logo, o que que acontece? Certíssimo, o item aqui está correto. Item 38 diz o seguinte: se um casal dessa comunidade foi escolhido ao acaso, então a probabilidade dele ter menos de 4 filhos será superior a 0,3. Chamando o conjunto que a gente tinha analisado anteriormente e avaliando o item aqui, veja que ó, se um casal dessa comunidade, então a gente precisa pegar aqui toda a comunidade. E quem é toda a comunidade? São todas essas famílias, a união de A com B e com C. E aí, 2 e 5, 7, 7 mais 3, 10, 10 mais 10, 20. 20 mais 8, 28, com mais 4, 32, com mais 3, 35. Então quer dizer que a comunidade aqui tem um total de 35 famílias. Então o universo aqui é composto aí por 35 famílias. Sim, mas aí disse o que? A probabilidade de ele ter, desse casal que a gente pegar aqui, né? Então a probabilidade é o que? Dele ter menos, ou seja, dessa família. Quando fala do casal, então está referindo-se à família. A gente pegar uma família aqui. Sim, então veja o seguinte, olha só, menos de 4 filhos. A gente analisou que o conjunto C aqui todo é o que tem 4 filhos, então quer dizer que tem que estar fora do conjunto C. Então veja que é o 2, o 5 e o 3. Por quê? Porque todo esse conjunto C aqui tem pelo menos 4. Como a gente quer menos de 4 filhos, então essas famílias que estão ali, ó, 2, 5 e 3, ou seja, um total de quanto? De 10 famílias. Logo, probabilidade é o quê? O número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do universo. 10 dividido por 35. Dá para simplificar isso aqui por 5. 10 por 5, 2. 35 por 5, 7. 2 sobre 7. Ok, então vamos lá. A gente vai ter que dividir 2 dividido por 7. 2, né, não é suficiente, é pouco. Então, ó, um 0 e coloca a vírgula. E aí o que? Acrescenta o 0. 20 dividido por 7 vai dar o quê?
2, porque 3 vezes 7, 21. Então, 3 ali é muito, então não será superior a 0,3, será inferior a 0,3. E o item aí está errado. A respeito de lógica proposicional, julgue os itens que se seguem. Item 39. Se P, Q e R forem proposições simples, e se esse tio aí indica o que? A negação da proposição R, então, independentemente dos valores lógicos, V igual a verdadeiro ou F igual a falso de P, Q e R, a proposição P condicional Q ou não R será sempre verdade. Veja que a questão está dizendo aqui, ó, será sempre verdade. Então, se a gente mostrar que existe um valor falso, então o item vai estar errado, não vai ser sempre. Item 40. A negação da proposição: se o fogo for desencadeado por curto-circuito no sistema elétrico, será recomendável iniciar o combate às chamas com extintor à base de espuma. É equivalente à proposição: o fogo foi desencadeado por curto-circuito no sistema elétrico e não será recomendável iniciar o combate às chamas com extintor à base de espuma. Primeiro, vamos analisar o seguinte, ó, o conectivo. Por quê? Porque para a gente fazer a negação, a gente precisa entender esse conectivo. E a gente tem o quê? Um se então. Pera aí, professor, mas só tem um se, então não tem. Mas logo depois da vírgula aqui a gente consegue encaixar perfeitamente esse então, ó. Se o fogo for desencadeado por curto-circuito no sistema elétrico, então será recomendável iniciar o combate às chamas com extintor à base de espuma. E para negar a condicional, negar esse sim então, não é isso que a gente precisa? Ó, a negação, a gente precisa fazer a negação desse sim então. Muito simples, para negar o sim então, basta fazer o quê? Abre as pernas. Então, quando a gente faz aqui, ó, essa relaçãozinha de abre as pernas, forma o símbolo do conectivo I. Então, quer dizer que o se então vai ser negado com I. Ok, então esse primeiro critério aqui foi, né, obedecido. O se então troca-se por I. Mas, além de trocar aqui o se então por I, vamos ter que usar também aqui a regra do mané. Ou seja, mantém a primeira, nega a segunda. Mantém a primeira. Que primeira é que estamos falando aqui, ó, do antecedente. Quem é o antecedente aqui? O fogo foi desencadeado por curto-circuito no sistema elétrico. E o que a gente vai fazer, ó, com esse antecedente da regra mané, mantém, mantém, mantém. Então, mantendo aqui, o fogo foi desencadeado por curto-circuito no sistema elétrico. Tranquilo. E nego, ó, vamos negar o consequente. Ok, e quem é o consequente aqui, ó? Será recomendável iniciar o combate às chamas com extintor à base de espuma. E o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai negar, ó, mané, negar esse consequente. E como ficará aqui a negação, ó? Não será recomendável iniciar o combate às chamas com extintor à base de espuma. Ou seja, né? O item aqui está o quê? Correto, certíssimo. Ok? Beleza? Isso aí, né? Show de bola aí. 5 questõezinhas tranquilas. Espero aí que vocês, né, tenham conseguido fazer uma boa prova, né? Então, quem participou aí das minhas aulas, com certeza conseguiu aí. Por quê? Porque foi tudo, né, dentro do que a gente trabalhou lá na disciplina. É isso aí, então nos veremos em uma próxima oportunidade. Um grande abraço.